Olá, pessoal do quinto ano. Vamos então para a nossa segunda parte deste módulo que está falando sobre rótulos, né, dos alimentos. E nós vamos agora entender um pouquinho mais sobre os rótulos mesmo, essas informações nutricionais que ficam disponíveis aí para gente, né? Daí de cara, olha lá, ó, já vem uma questão aqui, ó. Evitar os aditivos alimentares. Eles são identificados por siglas como BHT, BHA ou tem nomes até difíceis de pronunciar. Então, apareceu essas coisinhas estranhas, fiquem atentos que aí este produto que a gente vai estar consumindo vai ter adição aí de aditivos alimentares, né? Com relação ao rótulo das embalagens, então a gente tem que entender que para escolher os alimentos mais saudáveis, né, e adequados aí às nossas necessidades, é muito importante a gente ter acesso a algumas informações desse produto. E essas informações, elas se encontram justamente aqui, ó, nos rótulos, né, das embalagens. E aí nós podemos dividi-las em quatro coisas. A primeira é, opa, vem para cá. Primeira, data de validade. Segunda, que lista de ingredientes, né? A terceira, métodos de conservação e como a gente deve também armazenar esse produto. Três. E a quarta, tabela com a informação nutricional, tá? Ou as informações nutricionais. Então vamos começar a falar aí pela primeira, que é a data de validade. Essa informação ela é muito importante para a gente poder consumir o produto. Alimentos com data de validade vencidas, né, se deterioram, melhor dizendo, né, devido à ação de bactérias e de alguns fungos. Então, isso pode provocar, né, alguns desconfortos no nosso corpo, ou, num caso mais extremo, né, a gente pode ir para o hospital e pode levar à morte. Tá? Então, é importante olhar a data de validade e sempre ingerir eles dentro deste período. Aí nós temos lá métodos de conservação. Normalmente ele indica né, as condições em que o alimento precisa ser então armazenado, ou seja, né, onde ele deve, né, ser guardado após de aberto, porque normalmente a gente tem o produto que fica no armário. Aí quando você abre esse produto e come só um pouquinho, aí às vezes é preciso deixar na geladeira, tá? É preciso armazenar o produto conforme então as instruções, né, do fabricante para evitar que estrague antes do prazo, né, de validade. Então, se você também não colaborar, esse prazo de validade pode reduzir. A terceira coisa que a gente estava comentando, né? Lista de ingredientes. Então, a lista de ingredientes ela é organizada de forma bem tranquila para a gente poder entender. Ela vem em ordem decrescente, ou seja, primeiro o item né, é o que está em maior quantidade e o último é o que está em menor quantidade. Então, tirando essas informações aqui, ó, carboidratos, proteínas, gorduras, ó, a gente vai diminuindo, tá? Então, teoricamente é isso que acontece, tem que ir diminuindo, né? Ou seja, quer dizer, em quantidade dentro do produto, tá? Então, evite os alimentos que contêm açúcar ou gordura lá no início dessa lista de ingredientes, né? E evite também os alimentos ultraprocessados que contêm aditivos alimentares, que é o que apareceu aqui nesse detalhe aqui. O que seriam esses aditivos? Corantes, antioxidantes, nitratos, nitritos, né, e assim por diante, porque isso tudo pode trazer risco à nossa saúde. E por último, a tabela, né, com as informações nutricionais, tá? A quantidade de caloria e a questão aqui do valor diário, né? A gente já vai ver aqui o que seria bem certinho esse porcentagem VD, tá? Então vamos lá. Então, nessa tabela aqui, ó, ela traz informações sobre a composição do alimento e a quantidade de nutrientes que ele fornece. Então, vamos entender melhor isso, né? Falando um pouquinho sobre o que seria a porção, o que seria o valor energético, o que seria a caloria, né? Que a gente vai trabalhar aqui. O que seria isso aqui, ó, o porcentagem VD, né? Então, a presença dessas informações contém glúten, contém lactose e assim por diante, tá? E tudo isso a gente vai discutir agora na sequência. Então, bora lá, né? Vamos lá. Você também pode avaliar o valor nutricional de um alimento usando aplicativos já disponíveis, né, para esta finalidade. A gente sabe então que tem esse recurso. Aí, se a gente achar um aplicativo, a gente
aponta a câmera, né, do celular, e aí ele vai fazer a leitura desse código de barra e levar para aquelas informações nutricionais. Isso pode ser pelo código de barra, por um QR Code e assim por diante, né? Mas vamos lá, porção. Porção está dentro lá daquela tabela nutricional e diz o seguinte: quantidade média recomendada para consumo para manter uma alimentação saudável. Valor energético ou calórico, né? Quantidade de energia fornecida ao corpo aí, né, pelo alimento, é medido em quilocalorias, então é muito comum a gente ver esse cal, né, e quilojoules. E aqui ele fala que uma quilocaloria equivale a 4,2 kJ. Esse cálculo a gente não vai fazer, tá? Isso aí vocês vão ver mais para frente lá no Fundi 2, né? Que existe lá no estudo da uma parte da física, vai estudar isso aí, tá bom? E olha lá, outro item que tem lá na tabela, o porcentagem de valor diário, corresponde às quantidades nutricionais que as pessoas devem consumir para ter uma alimentação saudável, né? E uma dieta média recomendada para um adulto é de 2.000 calorias. Significa que se a gente comer mais do que isso e não gastar essa quantidade de energia que está sendo acumulada no corpo, a gente tende a engordar. Se a gente comer menos, a gente tende a emagrecer. Essa é praticamente a regra do engordar ou emagrecer. É você saber o quanto que você gasta, né, de caloria por dia e comer dentro daquilo, tá bom? Vamos para o próximo. Gorduras totais, né? O que seria isso? Correspondem à soma de todas as gorduras encontradas no alimento, sejam elas de origem animal ou vegetal. As gorduras são as principais fontes de energia do corpo e ajudam, né, na absorção das vitaminas A, D, E e K. Ou seja, gordura demais é ruim, mas comer um pouquinho de gordura é importante porque a gente tem vitaminas que se dissolvem, né, no meio dessa gordura, são as chamadas lipossolúveis. E aí nós temos exemplos de vitamina A, D, E e K. E cada uma delas tem as suas funções dentro do nosso corpo, né? Outra questão, sódio. Desempenha funções importantes no organismo, mas se consumido excessivamente, né, pode causar vários problemas. Ele está presente no sal de cozinha e em alimentos processados e ultraprocessados, tá? Então a gente tem que cuidar aí com relação ao sódio que está presente no sal. Cuidem com os alimentos que são muito salgados, né? Aí nós temos o glúten, que é uma proteína presente nos cereais, e aí olha lá, trigo, cevada, centeio, aveia e em todos os seus derivados, como farinha, farelo e assim por diante. Muitas pessoas têm sensibilidade ao glúten e podem ter distúrbios intestinais e mal-estar ao consumi-lo. Essa sensibilidade ao glúten é conhecida por doença celíaca, né? Então vai ter um desconforto aí na região abdominal. E o outro tópico é a lactose, açúcar encontrado no leite e nos seus derivados. Diversas pessoas são intolerantes à lactose e devem substituir esses alimentos por outros produtos lácteos, como leite de arroz, leite de soja, leite de aveia e assim por diante, né? Elas não podem também tomar, né, algo que tenha lactose, porque vai causar um problema, né, um desconforto aí no organismo, tá bom? E olha lá, segundo o Ministério da Saúde, se a quantidade de sódio for maior que 400 miligramas em 100 gramas do alimento, este é considerado um alimento rico em sódio, sendo prejudicial à saúde e, portanto, deve ser evitado. Tá? Então, aqui tem uma regrinha, né, de quantas miligramas de sódio dentro de uma quantidade de alimento, né? Se tiver muito, ele é considerado, então, prejudicial. Isso, saiu. E aí, por último, né, a gente tem aqui essa imagem, né, que é uma representação de um rótulo. A gente tem uma embalagem, tá, de bolachinhas, né, dos cookies integrais e essas informações nutricionais aqui, ó, aumentada, né? E aí nós temos então aqui na tabela nutricional, preste atenção à unidade de medida de massa que está sendo utilizada, grama ou miligrama, né? Tem que ver essa questão, tá?
E aí vem as informações, ó, a porção, 30 gramas, corresponde a 6 unidades, valor energético, olha lá, 127 quilocalorias, né? O valor diário, né? Olha só, 6%, carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio, né? São exemplos aí, né, de informações que estão dentro dessa tabela, ok? Pessoal, o que eu queria falar com vocês até agora era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!